Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Bloco de Dados. Aqui nós vamos trabalhar com bastante código, bastante Python, alguma coisa de R também. E para o assunto desse primeiro vídeo do canal, o que eu escolhi foi criando ambientes virtuais. Então, imagina que você vai trabalhar, você está trabalhando no Windows, por exemplo, e você vai começar um projeto novo. Geralmente, o que eu faço, e que eu imagino que muita gente faz também, é abrir uma pasta nova e começar a colocar as coisas lá dentro, certo? Ao invés de você simplesmente sair jogando os arquivos em qualquer lugar, você geralmente tem uma pasta ali, projetos, documentos ou alguma coisa do tipo. Você abre uma pasta nova, coloca o nome do projeto e lá dentro você organiza os arquivos da maneira que você quer, certo? Para que você faz isso? Para manter o ambiente organizado, para você encontrar os arquivos que você está trabalhando, né? E para você eventualmente poder zipar essa pasta, compartilhar, enfim, fazer o que você precisa fazer. No Python não é diferente. Apesar que muitas vezes nós vamos trabalhar com o Colab aqui e não vai precisar fazer um ambiente virtual, mas quando a gente vai fazer um trabalho um pouco mais complexo, um projeto um pouco mais completo, é necessário que a gente crie um ambiente virtual. E para que isso? É o mesmo motivo das pastas do Windows, para manter o seu projeto organizado e para manter o seu projeto com maior possibilidade de funcionar em qualquer lugar, certo? Então, quando você vai criar esse ambiente virtual, você vai fazer o que? Você vai criar uma caixinha, uma pastinha, e você vai isolar a versão do Python e as bibliotecas que você está usando para o projeto dentro dessa pasta, tá? Isso vai ajudar você a evitar conflitos entre diferentes versões de Python, entre diferentes versões de bibliotecas que você usou para quando você estava codando aquele projeto. E você garante dessa maneira que o projeto vai poder ser executado em diferentes máquinas, em diferentes ambientes, independentemente, né, de onde ele estiver sendo executado. Esse é aquele famoso roda na minha máquina, rodou na minha máquina, mas não rodou na sua, certo? Então é por isso que o pessoal diz que quando você cria ambientes virtuais, você diminui bastante a chance de falar isso, né, de que roda só na minha máquina. Então, como você tem aquele ambiente isolado, você tem muito menos chance de ter conflitos entre diferentes versões de pacotes. E se rodou na sua máquina e a pessoa instalou exatamente os mesmos pacotes, as mesmas versões que você, a probabilidade que vai funcionar na máquina dela também é bem maior. Os requerimentos para a gente fazer isso daí, então, é usar o PyEnv. O PyEnv é um pacote do Python que você usa para fazer o gerenciamento de versões de Python. Então, se você quiser usar o Python 3.7, 8, 3.9, 3.12, enfim, você pode usar o que você quiser, basta você instalar e você indicar ao sistema qual é a versão que você está usando para aquele projeto. E o UV, ele é um pacote que eu conheci faz pouco tempo. Ele tem uma porção de... Ele substitui, na verdade, uma porção de outros pacotes. Tem muita gente que usa PyEnv, Poetry, tem gente que gosta de usar o pip, o venv mesmo normal, tem gente que gosta de usar o criador de ambientes do Anaconda, mas o que eu encontrei e achei mais fácil de usar e de ensinar é o UV. Ele é realmente muito simples, vocês vão ver aí como faz. Deixa eu sair aqui disso aqui e deixa eu abrir um Google aqui. E a gente vai colocar aqui, primeira coisa, a gente precisa instalar o PyEnv. O PyEnv ele é um pouquinho mais chatinho de instalar, mas depois disso o resto é bem tranquilo. Você vai colocar aqui PyEnv Windows, tá? E você vai seguir esse tutorial aqui. Tem esses dois aqui, são muito bons, o PyEnv Win e o PyEnv, esse How to Setup aqui do Geeks for Geeks, tá? Se você clicar nesse daqui, ele vai te mostrar já aqui, ó, exatamente como você faz no PowerShell, tá? Então aqui você pode escrever PowerShell, Windows PowerShell aqui na sua área no seu menu iniciar, e você vai fazer exatamente, ele vai abrir para você um prompt igual esse daqui, e aí é só você copiar e colar o que ele está falando aqui. Então você vai colocar esse invoke request aqui,
Então copiar aqui, joga aqui e você pode rodar isso daqui. Eu não vou rodar, eu já fiz a instalação, mas você pode fazer isso daqui tranquilamente. E ele fala o seguinte: se você receber erro, é provavelmente porque o seu PowerShell não está deixando rodar scripts de fora, então você tem que autorizar ele a fazer isso daí. Então você vai copiar esse comando aqui que está falando, olha, caso você esteja pegando acesso não autorizado, como erro abaixo, vá no PowerShell e rode comando de administrador e coloque esse comando aqui, tá? Então você vai colocar esse comando aqui, roda ele e depois você roda novamente esse invoke aqui, tá? Fazendo isso aí, está instalado o seu PyEnv. Para você ter certeza que está instalado, você vai no seu Windows PowerShell aqui, deixa eu dar um escape aqui, você vai colocar PyEnv. E aí ele vai aparecer aqui, PyEnv e a versão, e vai te dar os comandos que você tem. Beleza? Simplão, um ou dois comandos, dependendo se você tiver o erro ou não. E você já vai ter instalado o PyEnv no seu sistema. Tá? Depois disso, você vai abrir o seu VS Code. E você vai abrir um terminal aqui, novo terminal. O terminal que ele geralmente abre é o PowerShell. Se não for o PowerShell, você tem aqui a setinha com mais. Você pode colocar aqui PowerShell, escolher e abrir um terminal PowerShell no seu VS Code. E aí você vai colocar aqui o seu pip install, normalmente aqui pip install uv, tá? E aí você vai instalar, ele vai aqui ele já vai dar, como já está satisfeito, também já está instalado aqui no meu, tá? E aí beleza, você tem também instalado o UV. Agora vamos para, de fato, como a gente faz para criar um ambiente novo. Então agora o que você tem que fazer você tem que mudar o diretório até chegar no diretório onde você quer colocar o seu projeto, certo? Então você pode dar um cd barra aqui, barra ao contrário, e aí você pode escrever aqui cd change directory. E aí você coloca a pasta que você quiser. Eu geralmente coloco aqui nos meus documentos. Eu tenho algumas pastas aqui. Eu posso colocar na minha pasta de testes, por exemplo. E aqui dentro da pasta de testes aqui para mim tá ok. Eu vou colocar. Eu vou fazer aqui o. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Sim, consigo. Tá. Então aqui eu vou fazer aqui então o meu projeto dentro dessa pasta de testes aqui, ok? Então, para eu começar um ambiente virtual novo, é só colocar uv init e o nome do projeto. Então, aqui projeto exemplo, tá? Se eu fizer isso aqui, ele já vai criar uma pasta para mim dentro do testes, tá? Então, aqui cd, ele colocou my documents, testes e projeto exemplo está criado lá. Se você for nessa localidade, você vai ver que eu tenho aqui ele abriu um VS Code, né? Mas você vai ver que tem dentro da pasta testes, ele abriu uma pasta exemplo. E aí é exatamente esse esquema aqui, tá? Olha só, ele já abre com o Git, né, preparado para você fazer já os commits. Já tem o arquivo git ignore, que vai ignorar as coisas que você não quiser commitar. Tem o Python version aqui, nesse caso já apareceu, mas nós vamos entender como a gente pode usar o PyEnv aqui para definir essa versão também. Ele abre um script de exemplo, e esse arquivo eu acho muito legal, que é o PyProject TOML, e aqui é muito bacana porque ele tem o nome do projeto, a versão do projeto, a descrição, e já cria um arquivo README Markdown para você poder colocar no seu GitHub, e ele fala, requer Python e a versão que você determinar. E aí as dependências a gente vai instalar elas também usando o UV, ok? Beleza, então eu vou aqui abrir agora um terminal dentro da pasta aqui que eu estou, né? Então lembrando, só para vocês verem aqui, eu estava aqui, eu só cliquei aqui Ctrl no meu
teclado e apertei, ele já abriu para mim uma pasta nova ali. Se você não estiver enxergando isso aqui, não tiver como fazer o Ctrl clique, você dá um file aqui, Open Folder, e você navega até essa pasta aqui, você vai chegar exatamente nessa mesma tela, tá? Então aqui agora o que eu vou fazer é o seguinte, determinar qual versão do Python eu quero usar. Apesar de eu já ter aqui o Python version definido nesse caso, caso eu não tivesse, eu vou usar o PyEnv aqui para fazer isso. Então PyEnv 3.12.1, tá? E aqui eu tenho que colocar, eu tava até esquecendo, é local na verdade, né? PyEnv local 3.12.1 e ele determinou que eu vou usar essa versão aqui. Então ele já está dizendo aqui para mim. Caso eu não tivesse, por exemplo, eu coloco aqui PyEnv local 3.9.0 e eu não tiver, ele fala, ó, eu não tenho essa versão. E aí ele já fala para você, ó, coloca aí PyEnv install 3.9.0 e depois você faz o PyEnv local 3.9.0. Eu vou continuar aqui usando o 3.12 mesmo, que é a versão mais recente que eu tenho aqui nesse computador. Então vamos seguir em frente também para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Feito isso, agora a gente vai de fato criar e iniciar nosso ambiente virtual, que você vai fazer uv venv ou virtual environment, e aí você vai colocar a versão do Python que você usa, Python 3.12.1, tá? Quando eu clicar aqui, observa que vai criar uma pastinha venv aqui, olha só, ó, ele criou aqui uma pastinha venv e já perguntou aqui se você quer selecionar a pasta do ambiente criado, você pode dar um yes aqui. E ele fala também, se você quiser ativar esse ambiente, usa esse código aqui. Então eu posso copiar ele aqui. No VS Code você só precisa clicar com o botão direito do mouse e depois clicar com o botão aqui de novo direito. Ele já copiou e colou para mim. E eu dou um Enter, olha só, ele aparece agora, tá vendo aqui, estava PS, aqui projeto exemplo, entre parênteses, e mostra que eu estou com um ambiente ativado, tá? Então o meu ambiente virtual está pronto. A partir de agora eu só começo a adicionar pacotes que eu quiser. E esse ambiente aqui vai ficar isolado do resto. Se eu apagar essa pasta aqui, não acontece nada, eu não vou perder a versão do Python instalada no meu computador, eu não vou perder os pacotes que tiverem instalados fora desse ambiente, não vai acontecer nada. É como se eu estivesse apagando só uma pasta do computador, simples assim. Se der algum pau, alguma coisa, você simplesmente apaga. Para você adicionar pacotes também é bem simples, você vai usar uv add e o nome do pacote, sei lá, pandas. Se você quiser mais de um, você pode colocar vírgula e aí você vai colocar, sei lá, pandas, NumPy. Aí vamos dizer que você quer o NumPy de uma versão específica. Eu tive recentemente alguns problemas nesse caso mesmo, por exemplo. Então eu estava usando a 1.26.4 que não estava dando problema para mim, para esses projetos. Você pode usar, sei lá, quando você não coloca nada, ele vai instalar mais recente. Você pode colocar, sei lá, também pandas, NumPy, você quer colocar aí o scikit-learn. Tá? E aí você aperta Enter e ele vai começar aí, ó, resolvendo 11 pacotes e tal. E aí instalou rapidinho, olha que rapidez aqui, ó, 10 pacotes em 1 segundo. E aí quando você for aqui no Project TOML, olha que legal isso daqui agora. Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá, ele já deixa para você prontinho, belezinha, que isso aqui depois você pode só copiar, colocar na sua documentação, colocar no GitHub e tal. Ele já aparece aqui a versão que você tem. Olha o pandas, como eu não determinei nada, ele pegou a mais recente 2.2.3 scikit-learn. E à medida que você vai adicionando mais pacotes, ele vai adicionando aqui ou removendo também, também vale. Então vamos fazer isso daqui para a gente ver, tá? Então aqui, por exemplo, se eu quiser remover, uv remove NumPy, por exemplo, e olha lá, ele sumiu com o NumPy daqui, tá vendo? A dependência sumiu aqui. Se você quiser adicionar aqui, sei lá, o mkdocs para fazer documentação, por exemplo,
Opa, tá vendo? Ó, esqueci o add. UV add mkdocs. E você coloca aqui, ó, muito rápido, não chega nem a um segundo, ó, ele já adicionou aqui para mim. E isso é legal porque ele mantém muito limpo isso aqui para você. Se você fizer pelo pip, por exemplo, usar o ambiente normal que é construído junto com o Python, usar aquele gerenciador de ambientes, geralmente você vai colocar lá pip freeze, né? E ele vai te dar uma lista de tudo que tá no sistema. É muita coisa, porque ele pega todas as dependências e tudo mais. Então assim, fica bem complicado para você achar a versão do Panda. Você tem que ficar dando Ctrl F e tudo mais, criar um arquivo depois separado de requirements. Enfim, é bem puxado. Nesse caso aqui, esse PyProject que ele cria para você é muito limpo. É só os pacotes que você pediu para instalar que ele vai mostrar aqui nas dependências, tá? Então, dessa maneira, você tem um ambiente super limpo, super organizado aqui. Agora você já poderia abrir aqui os arquivos Python ou os arquivos Jupyter Notebook, e você pode trabalhar tranquilamente. Uma última dica antes da gente acabar aqui também o vídeo, se você for usar o UV com o VS Code aqui no ambiente separado e você quiser rodar um arquivo de Jupyter Notebook ao invés de rodar no Colab, não esquece de adicionar isso aqui, ó. UV add ipykernel. Esse cara aqui, ele faz rodar um arquivo Jupyter Notebook. Então se eu adicionar aqui um arquivo aqui, ipython notebook, olha só que legal, ele vai rodar para mim normalzinho. Olha só, eu já tenho aqui, posso colocar aqui import pandas spd e eu posso rodar isso aqui, escolher o environment, é esse venv que eu criei aqui, e ele rodou para mim belezinha. Olha só, você pode rodar aqui e beleza, olha só, tá aí importado pandas na sua máquina. Você pode colocar aqui pd data frame e aí você vai colocar, sei lá, coluna e aqui 1, 2, 3, 4, tá? E aí ele vai criar para você, mostrando que realmente foi importado pandas e tá funcionando legal, tá? Então, com isso a gente finaliza aqui o vídeo e aprendemos hoje então como criar um ambiente virtual no VS Code usando o PyEnv e o UV. Legal, pessoal? Então é isso daí. Eu te espero num próximo vídeo. Até mais.